um trabalho, na realidade, todo um projeto que está sendo desenvolvido, que é o projeto Vadimec com Espírito. Esse projeto ele é constituído de várias atividades. É o livro propriamente dito, é a pesquisa, é o Twitter, é o programa de rádio, né? E o site. E além do site, né? Que é outro meio aí de comunicação. E nós temos então a alegria de ter o Vadimeco como um patrimônio, como uma atividade aqui do Centro de Cultura. Só que nós precisamos dar continuidade a isso, ele vai explicar o porquê que ele teria passado isso ao CCDPE, mas nós precisamos dar continuidade. Então a ideia é fazer com que vocês conheçam o que é o Vadimeco, tá? E a partir daí também vocês poderem ver o que vocês poderiam, que o melhor meio é esse, é o de pesquisadores, contribuir para o engrandecimento, porque como vocês sabem, o Vadimeco é uma fonte de consulta. Eu já conheço o Vadimeco há uns 20 ou 25 anos, e foi realmente na época que o Luiz criou. Então, eu vou passar a palavra ao Luiz Pessoa Guimarães, e vamos ver o que a gente consegue dar. Mais um passo, que o nosso próximo passo é instituir um grupo de pesquisas. O Luiz Pessoa mora em Piracicaba e tem um grupo lá. E a ideia é criar um grupo de pesquisa e de análise aqui em São Paulo também, sob a orientação do Luiz Pessoa, com a mesma filosofia, o rigor e tudo mais doutrinário. Luiz, então, por favor. Luiz Pessoa Guimarães. Tudo bom? Quem conhece o Vadimeco? Então, um bom número de pessoas já conhece o livro. Ele nasceu disso aqui, ó. Eu vim de família presbiteriana. Presbiteriano é desconfiado. E ele, então, quando eu comecei a ler os livros espíritas, eu pensei assim: esses espíritos estão de sacanagem, né? Algum vai dizer coisa completamente diferente do outro. Aí eu comecei a anotar no meu livrinho. Um que falava sobre astros, ou sobre espíritos, sobre plano espiritual. Comecei a anotar no meu caderninho. Eu queria pegar os espíritos na curva, né? Não houve outra intenção. E pode crer que o plano espiritual, ele intuiu isso em muitas partes. Porque depois que o livro foi publicado, eu encontrei pelo menos umas 5 ou 6 pessoas que estavam fazendo o Vadimeco. Só não conseguiram levar à frente e publicar. Como é um trabalho muito bom, por quê? Porque eu descobri posteriormente que o Kardec tinha pensado nisso. Inclusive eu coloquei na introdução da minha edição de 2002, que eu procurava uma instituição que pudesse continuar o meu trabalho. Eu sou finito, mas uma instituição dura mais. E é um trabalho que o Kardec colocou, que ele gostaria de ter feito. Uma bibliografia dos livros espíritas que falassem sobre o espiritismo. E ele dizia assim, aí ele me deixou um pouco envelhecido, ele disse assim: eu acho que seria um trabalho muito gigantesco para ser feito por um só. Eu disse, puxa vida, olha só que elogio, né? E eu realmente fiz esse trabalho durante quase 40 anos. Eu estou com 67, eu não sei quanto que o tempo me reserva. E aí em 2002 eu fiz um convite a instituições que pudessem abrigar o Vadimeco. E aí apareceu o CCDPE, eu creio que uns 3 anos atrás, né? O CCDPE topou a parada e eu fiz um projeto. Hoje eu sou gerente desse projeto. O Vadimeco não pertence mais ao Luiz Guimarães, pertence ao CCDPE. Eu sou gerente e vamos criar uma equipe. Eu já tenho uma equipe em Piracicaba, mas tem que ser feita aqui em São Paulo. E aqui precisa começar. Porque senão daqui a pouco eu desencarno e vou ter que incorporar para ensinar uma coisa para as pessoas, né? Então fica mais fácil enquanto eu estou aqui em carne e osso. E na época eu sugeri a Júlia, que o Pedro não sabe disso, mas que o Pedro cuidasse, porque eu queria um puxador aqui.
E a Júlia tinha outros planos, o Pedro não deixou. Né? E a coisa ficou aí uns 2 anos. Aí... Você só me fala agora? E eu ia há 2 anos que isso está rolando e não sai. Né? Eu disse assim, daqui a pouco eu desencaro, como é que fica? Então, achei que esse seria o público ideal. São pesquisadores, são pessoas interessadas como eu. Eu vou fazer um testezinho como vocês. Quem que conhece um fato que aconteceu em Pindamonhangaba, em 1850, mais ou menos, de um médico que ele se materializou e operou um apêndice de um farmacêutico na presença de 8 médicos? Quem sabe dessa história? Meu Deus do céu, nós estamos entre os pesquisadores do Espiritismo. Vocês viram o que nós espíritas fazemos com os fatos? Nós deixamos esquecer. Se a Igreja Católica tivesse esse fato, ela ia instituir o dia de Pindamonhangaba. E naquele dia ela ia repetir a história até que todo mundo conhecesse. Isso ficou conhecido, foi para o exterior. O jornal Globo da época, que chamava À Noite, inclusive o irmão do Geraldo já pesquisou lá no Rio para mim e lá não encontrou. Eu estou querendo arranjar um espião para pesquisar em São Paulo, porque esse jornal deve ter ainda, por volta de 1847, 48. São fatos que ficam aí. Com o meu trabalho do Vadimeco, eu restituí esse fato e está lá no site. Tá? Então, nós espíritas temos os nossos defeitos, mas nós somos chatos. A gente não deixa a coisa morrer. Sempre que uma coisa está esquecida, vai lá um espiritinha e puxa de volta. Né? Então, é um trabalho que precisa continuar. Estamos buscando voluntários. Pessoas que queiram trabalhar no Vadimeco. Eu já montei um sistema. Esse sistema pode ser trabalhado de qualquer lugar do mundo. Então, qualquer pessoa, eu dou uma senha e essa pessoa lê um livro e cataloga. E esse material vem para mim e eu aprovo e aí entra no site. Então, é um trabalho. Se eu, durante 40 anos, eu consegui pesquisar 670 livros, mais ou menos, 2.600 assuntos, imagina se a gente fizer 30, 40 pessoas trabalhando. E o Kardec, ele tinha uma ideia. Ele disse assim, isso está lá na Revista Espírita. A Revista Espírita está catalogada. A Bíblia está catalogada. Todas as obras de Leon Denis, Kardec, estão catalogadas. Então você tem nesse trabalho exatamente o que o Kardec queria. Ele queria reunir as instituições espíritas e, na sociedade parisiense, fazer reuniões onde se sugeriria aos espíritos que respondessem coisas que eles não tinham feito ainda no livro dos espíritos. E aí eles iriam continuar o trabalho que Kardec fez no livro dos espíritos. O Vadimeco está pronto. Para cada assunto nós temos 13 obras falando sobre aquele assunto. Para vocês terem uma ideia, quem conhece aquela expressão Deus meu, por que me abandonaste? É uma coisa que nos deixa, né, todos assim meio curiosos sobre aquilo. Está catalogado lá. E por incrível que pareça, 5 opiniões diferentes. E uma pior do que a outra. Cada um deu uma explicação e o grande problema é você querer dar uma explicação para matar o problema. Tem um dos autores, que disse que não foi Jesus que falou, foi o bom ladrão. É uma desculpa, né? Quer dizer, encontra a explicação para a coisa. Mas, quando você estuda a Bíblia, você vê que o profeta Davi, ele recitou, ele fez essa afirmativa. Porque ele viu um profeta sendo morto e Deus não permitia isso. Deus sempre protegeu os profetas. E Jesus sendo morto, Deus falhou. E aí o profeta Davi disse: Deus meu, por que me desamparaste? Palavras de Davi. Quando Jesus na cruz
proferiu essas palavras, ele estava fazendo cumprir a Escritura. Deus meu, por que me desamparaste? Palavras do profeta tantos séculos atrás, que eu estou repetindo aqui, aconteceu o que estava previsto na Escritura. Então, essa explicação esclarece. As outras, não. Com o desenrolar dos tempos, outros espíritos se manifestarão a respeito. Quando outros espíritos confirmassem essa versão, isso seria então a opinião do Espiritismo sobre esse assunto. Estaríamos montando uma base como foi o Livro dos Espíritos. Então, eu estou à disposição hoje e amanhã para anotar o nome dos voluntários. Tá bom? E, por favor, que não sejam mais do que 100. Os 30 já está ótimo. Esse é o fórum ideal para isso. É um trabalho que foi iniciado e é o Espiritismo estruturado. Obrigado.